Gente, então, a gente está nessa nova modalidade de aula, né? Até porque é a única opção que a gente tem para vocês não ficarem sem matéria, para vocês não ficarem com o semestre atrasado. Então, vamos mandar ver, porque aqui no Zoom, eu não sei se vocês já fizeram essa aula com os professores, aqui a gente só tem 40 minutos, né? E já começou a contar o tempo do Zoom aí, a partir do momento que a gente logou. Então, vamos mandar ver aí, porque a gente tem só 40 minutos. Como a gente só tem esse período, eu vou deixar um material para vocês depois da aula, vou anexar lá no portal do aluno, tá bom? Lembrando que a chamada, ela tem que ser feita aqui na aula online. Por isso que eu estou pedindo para vocês ativarem o vídeo, para eu já ir colocando presença aqui para vocês, tá? Outra coisa que eu queria falar com vocês, pessoal, é que vocês, caso aí no link de vocês não esteja o seu nome, para você renomear, tá? Para eu já olhar e colocar presença para você. Olha aí o jeito que você está descrita na sala de reunião. Se está com o seu nome certinho, seu nome e sobrenome, só basta um sobrenome, tá? Vocês. Bom, vamos começar. Gente, última aula, o que a gente falou? A gente estava falando sobre posse já, certo? E nós vimos que existem formas de adquirir a posse e formas de perder a posse. Então, eu posso tanto receber a posse através de alguns atos, como posso perdê-la. E hoje, quando eu levantar aqui, é porque eu estou admitindo o pessoal na reunião, tá? Pois bem, gente, vamos lá, olha só. Recapitulando, nós já vimos as formas de aquisição da posse, algumas formas de perda da posse. E hoje nós vamos ver efeitos da posse. É boa, hein? Mute aí no microfone. Vocês estão vendo que a luz está fraca, mas eu já encomendei um iluminador daqueles de blogueira, tá? E próxima live, se a internet chegar, eu pedi pela internet, se chegar a tempo, vocês vão me ver melhor. Mas é bom que vocês não vejam as feiuras. Mas vamos lá, o conteúdo é que importa. Bora! Então, a aula de hoje, efeitos da posse. Primeiro, eu gostaria de fazer com vocês umas considerações acerca da posse. Lembra que a posse é uma situação de fato, certo? Que gera alguns efeitos jurídicos. É o que distingue a posse da detenção. Quem lembra da detenção? Na detenção, aquela detenção propriamente dita, existe o detentor que resguarda a posse de outra pessoa. Ele cuida da posse de alguém, só que ele está subordinado a esse alguém. Então, ele recebe ordens desse alguém. Qual que é o exemplo clássico do detentor? O caseiro, né? O caseiro que está cuidando lá da casa do proprietário ou de quem. Muito bem, Matheus, olha aí, caseiro, parabéns. Participação aqui online, bora. Então, o que acontece? Se eu não tenho detenção, eu tenho posse. A detenção gera efeito jurídico? Não, só a posse que gera efeitos jurídicos. Lembra? E aí, são esses efeitos que nós vamos começar a estudar hoje. Lá no artigo 1210, o Código Civil fala de alguns efeitos. Eu vou compartilhar com vocês o material aqui, que eu estou aprendendo a fazer isso, eu estou quase craque, vai dar certo. Aqui, tela. Aê! Deve estar aparecendo aí para vocês, deixa eu ver se está. Deixa eu acompanhar aqui pelo meu Zoom do computador. Aí, vocês estão vendo aí o material que eu vou deixar para vocês, certo? E aí eu quero que vocês percebam o seguinte. Tá vendo aí esses efeitos? Olha só. Pois bem, esses são os efeitos que nós vamos estudar hoje. Eu vou virar aqui, que eu acho que fica mais legal. Isso, olha que beleza. Aí. A posse, ela gera alguns efeitos jurídicos. Esses efeitos são autodefesa,
ou a invocação dos interditos, a percepção dos frutos, a responsabilidade pela perda ou deterioração da coisa, a indenização pelas benfeitorias e o direito de retenção e a uso capião. Pois bem, pessoal, todos esses efeitos são gerados aí a partir do momento que alguém tem a posse da coisa. E antes da gente entrar nos efeitos propriamente dito, eu quero falar com vocês acerca desses dois fenômenos aí, o jus possidendi e o jus possessionis. Ok. O jus possessionis, o jus possidendi, vamos começar aqui ó, com o jus possidendi. Deixa eu selecionar. Beleza. Esse primeiro efeito aí, o jus possidendi, ele também é tido como posse causal. Gente, lembra do justo título do possuidor? Eu comprei a propriedade, adquiri a propriedade e a posse. Eu tenho aquele título, eu sou um possuidor de justo título, então eu tenho o jus possidendi. Eu posso ter também, ao mesmo tempo do jus possidendi, ou seja, ao mesmo tempo do título, eu posso ter a posse. Só que se eu não tiver essa posse, eu posso reivindicá-la com o meu título. Tá? Lógico, se esse título for válido. Aí a gente tem o jus possessionis. Esse jus possessionis detém aquele que detém o contato direto ou indireto, o domínio sobre a coisa, esse contato, aquele que se instala na coisa. Quem tem o jus possessionis, ele está naquela coisa, ele está com a posse daquela coisa, está sobre o contato, sobre a instalação mansa e pacífica daquela coisa por mais de ano e dia. Então, se eu estou na posse daquele imóvel por mais de ano e dia, ou seja, um ano e um dia, eu consigo a jus possessionis. Desde que essa posse seja mansa e pacífica. Se eu tiver um ano e um dia, mansa e pacificamente, na posse de um imóvel, eu posso, olha lá os efeitos, reivindicá-la contra terceiros e contra o próprio proprietário. Então, você vê o poder que a posse gera sobre a coisa. Se eu estou na coisa com uma posse mansa e pacífica, com mais de um ano em dia, eu posso não ser proprietário, mas se o proprietário me tirar de lá, eu posso reivindicar essa posse, porque eu já atingi o jus possessionis. Pensa, legal, né? Depende do lado que você esteja, aí é legal ou muito ruim. Se você estiver do lado do proprietário, aí não é muito interessante. Mas, na verdade, sabe por que é interessante para o proprietário, gente? Porque isso aí também o protege. Se ele é o proprietário e tem o justo título e alguém o tira da posse, ele pode também reivindicar essa posse de uma forma mais urgente do esbulhador, enfim, do turbador, de uma forma urgente, sem ter que provar a propriedade, basta provar a posse. Porque talvez ele não consiga a certidão do imóvel. Nessa época de pandemia, a gente percebe o quê? Que a gente não tem acesso aos cartórios, gente. Os cartórios estão fechados e, de repente, eu preciso da segunda via do meu título. Onde que tá? Sumiu, mudei, né? E aí, estava na gaveta, sumiu. E aí, o que que acontece? Eu vou ficar sem reaver a posse? Não, né? Então, aí no material que eu mostrei para vocês perceberam que nós temos essas duas situações, o jus possidendi e o jus possessionis. Se eu já atingi o jus possessionis, eu posso lançar mão dos efeitos da posse. Quais que são os efeitos da posse? O primeiro deles é a autodefesa, lá do artigo 1210 do Código Civil. Abra aí o seu artigo 1210 do Código Civil, eu tenho certeza que você está com o seu vadimeco aí do lado. Se você não tiver, é só você estar vendo aí a internet, seu computador que está logado, entra no Google, digita aí Código Civil, vai aparecer um monte de link. Aí o que tiver escrito Planalto, Código Civil Planalto, é nesse que você tem que entrar. Porque o site do Planalto é só sucesso.
atualizado, não tem perigo de você ler artigo que já foi revogado, tá? Certeza da vigência. O pessoal que está chegando agora vai colocando o microfone no mute. Olha só. Então, aí você está abrindo o seu artigo 1210 do Código Civil. Você vai lá no parágrafo 1º. Lá no parágrafo 1º trata do primeiro efeito da posse. Quem tem posse, que é uma situação de fato, detém aí alguns direitos pertinentes aos efeitos jurídicos gerados pela posse. Primeiro deles que a gente vai tratar hoje, autotutela ou autodefesa. Nós já falamos dele em algumas aulas, mas hoje nós vamos tratá-lo com mais detalhes. Olha lá, artigo 1210, parágrafo 1º. Admitirão. Bom, parágrafo 1º do artigo 1210, vou ler para vocês. O possuidor turbado ou esbulhado poderá se manter ou se restituir se por sua própria força, contando que o faça logo. Os atos de defesa ou de esforço não podem ir além do indispensável à sua manutenção ou restituição da posse. Lembraram da autotutela, né? Eu vou compartilhar com vocês o material novamente, aqui para vocês lerem o artigo junto comigo. Olha lá. O ponto 3 do seu material fala dos efeitos da posse. Primeiro deles é a autodefesa do parágrafo 1º. Aí, se você ler lá o parágrafo 1º, que já está em negrito para você, com muito carinho, eu já deixei preparado, você vai ler junto comigo, possuidor turbado ou esbulhado. Lembra que é a turbação e o esbulho? Turbação, eu estou sofrendo ameaça da minha posse, mas ainda não perdi a minha posse. Alguém, por exemplo, cortou o arame da minha fazenda, colocou uma estrada, enfim, trancou uma estrada, fechou uma estrada da minha fazenda. Então, ele está turbando, ele não me tirou da posse do meu imóvel, mas ele está invadindo, lesando a minha posse de alguma forma, atrapalhando a minha posse de alguma forma. Esta é a turbação. No esbulho é diferente. No esbulho já existe a perda total da posse. O antigo possuidor perdeu totalmente a posse do imóvel. Então, desses dois casos, o artigo 1210 dá a opção do possuidor que teve sua posse lesada, turbada ou esbulhada, de agir com a sua própria força, ou seja, a autodefesa da posse, contanto que o faça logo. Presta atenção nisso aqui, ó, gente. Vou até sublinhar aí para vocês. Ele tem que agir imediatamente, tá? Não pode deixar passar. Por quê, professora? Isso aí é muito subjetivo. Assim que ele foi turbado ou esbulhado, ele já tem que reagir. Se ele não reagir na hora, se ele deixar o tempo passar e de repente falar, não, agora eu vou agir, nesse dia, caso ele aconteça... Professora, Oi. tá aparecendo sua foto e não o conteúdo. Ah, é? Aham. E agora? Apareceu? Gente, conversa comigo. Agora apareceu. Tá certo. Ah, ótimo. Então, vamos lá, olha aí. Eu estou lendo com vocês o parágrafo 1º do artigo 1210, que trata lá do primeiro efeito da posse que nós estamos estudando hoje, a autodefesa. E lá no parágrafo 1º do artigo 1210, tem essa expressão, contanto que o faça logo. Viram? Pois é, contanto que o faça logo. Isso significa que o possuidor lesado precisa agir com rapidez. Se ele demorar a agir, sabe o que pode acontecer? Quando ele resolver defender a sua posse, ele pode incorrer lá no artigo 345, no crime do artigo 345 do Código Penal. Esse artigo fala do exercício arbitrário das próprias razões, acompanha aí o material.
Fazer justiça pelas próprias mãos para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a lei o permite. Então, essa ação aqui imediata, ela deve acontecer no momento para que eu proclame a autotutela, para quando alguém for judicializar e tentar reivindicar alguma perda ou dano contra o antigo possuidor, ele alegar que agiu na autotutela, tá? Mas tem que fazer imediatamente, tem que reagir imediatamente. E o mesmo parágrafo primeiro fala o seguinte: os atos de defesa ou de desforço não podem ir além do indispensável à manutenção. Qual que é a diferença de atos de defesa e ato de desforço? Os atos de defesa, gente, eles vão acontecer quando houver turbação. Quando houver turbação, eu imediatamente reajo na defesa da minha posse. O desforço imediato ocorre quando há esbulho. Então, eu perdi completamente a minha posse pelo esbulho. Então, eu posso reagir contra o esbulhador de forma que eu prevaleça na minha reação mediante os instrumentos que eu achar necessários para a retirada daquele esbulhador. E o meu desforço, ele vai durar até o momento que eu consiga retirar o esbulhador da posse injusta. Então, geralmente, o desforço ele é mais violento do que a legítima defesa. Vocês conseguiram visualizar isso aí? Então, a legítima defesa acontece quando há turbação da posse. E o desforço quando há o esbulho, ou seja, a perda total da posse. Bom, próximo efeito. A gente já viu a autotutela, que é um efeito da posse. Outro efeito jurídico, gente, é a invocação dos interditos. Os interditos possessórios, eles são três, eles vêm em três modalidades, são três ações judiciais, as quais o possuidor lesado vai lançar a mão para reaver seu direito à posse. Qual que é o primeiro deles? A ação de interdito proibitório. Por que chama interdito proibitório? Gente, eu estou sendo ameaçada de perder a posse. Ainda não perdi, ainda não fui violada, mas estou sendo ameaçada. Por exemplo, está saindo no noticiário, até coloquei esse exemplo aí para vocês, está saindo na televisão que tem um grupo de invasores, de esbulhadores na região da sua fazenda, já esbulharam as fazendas fronteiriças. E o que você faz? Com medo, temeroso de invadirem sua fazenda, ainda não foi invadida, você já atravessa um interdito proibitório. Esse interdito, ele vai proibir, olha o nome, proibitório, ele vai proibir que o invasor, aquela pessoa que está ameaçando a sua posse, de alguma forma lese sua posse. Tá? Esse é o interdito proibitório. Então, ele vem antes do esbulho, antes da turbação. Você está sendo ameaçado da sua posse. Então, você entra com uma ação de interdito proibitório. Deixa eu ver no chat aqui, gente, o que vocês estão falando. Bom, continuando. Segundo interdito possessório é a ação de manutenção da posse. Aí, ó, deixa eu tá aí para vocês. Ação de manutenção da posse. Quando que ela acontece? Eu quero que haja, olha só, nem precisa decorar, gente, facinho demais. Eu quero me manter em uma posse que está de alguma forma prejudicada. Por exemplo, alguém fechou uma estrada da minha fazenda. Então, eu preciso me manter na posse. Quero que essa pessoa que me turbou, que está fechando uma parte da minha fazenda, não a fazenda toda, mas uma parte, eu quero que ele seja impedido de permanecer nessa ação lesiva à minha posse pela justiça. Então, eu entro com a ação de manutenção de posse.
E, por fim, a ação de reintegração de posse. Isso aqui, gente, é quando eu já perdi, o possuidor já perdeu completamente a posse, ele foi esbulhado. Eu preciso de reintegrar a minha posse. Fui esbulhado, então, nós temos aí a ação de reintegração de posse. Todos esses 3 interditos, pessoal, eles são ações judiciais onde se busca reivindicar essa posse que foi lesada. Lembrando que se o antigo possuidor, o possuidor que está sendo lesado, né, da sua posse, se ele entrar com esse interdito até 1 ano e dia, ele consegue liminar, que é aquela decisão urgente, onde não se escuta no processo a justificativa do réu. Então, antes de citar o réu, o juiz já dá uma ordem judicial para reaver a sua posse que está sendo lesada ou ameaçada. Isso se esse interdito for oposto até 1 ano e 1 dia de turbação, de ameaça ou de esbulho. Se esse 1 ano e dia passarem, aí, meu querido, a ação ela pode ter a sua continuidade? Sim, seu direito possessório pode ser revisto, pode ser reconquistado, readquirido? Sim. Porém, não vai mais ser abrigado pela liminar. Então, se quer liminar, tem que opor o interdito antes de 1 ano e dia. Maiores detalhes vocês vão ver no material de vocês. Só que eu tenho que dar uma corrida aqui, porque a aula pode encerrar a qualquer momento. Deixa eu só ver aqui. Gente, então, foi um prazer estar com vocês. Só para relembrar, eu vou deixar uma atividade agora, nos próximos 2, 3 minutinhos, você dá uma olhada lá no seu EAD. Vou deixar essa atividade para você responder agora, tá? Porque faz parte da aula online. E eu vou ficar por aqui, tá bom? Vou encerrar, porque aqui é só 40 minutos, já deu, já vai cair, tá? Um beijo, gente, saudade. E qualquer dúvida, pergunta o Pedrão, que ele está comunicando comigo. Ele é o seu representante, porque não sabe, o Pedro é seu representante, tá?